Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e nós vamos continuar com os nossos videoaulas. Hoje nós vamos trabalhar a ascensão dos Estados Unidos da América no cenário internacional, geografia para os 8º anos, né? Então, pessoal, a história dos Estados Unidos da América reflete uma trajetória que culmina com seu poderio econômico e bélico atual, né? De 13 colônias esquecidas nos séculos 16, 17 e 18, passou já nas primeiras décadas do século 20 a potência e após a Segunda Guerra Mundial a uma superpotência, posição mantida até os dias de hoje, ok? Tá? Então vejamos bem que quando nós falamos de colônia, dessas 13 colônias, nós estamos falando de colonização. Eu gostaria de fazer uma ênfase aqui sobre colonização, tá? Nós temos basicamente dois tipos de colonização. A colonização que aconteceu com essas 13 colônias, né, que foi a colonização de povoamento, tá? Aqui foi colonização de povoamento. Essas 13 colônias eram colonizadas pelos ingleses. Porém, não esqueça, colonização de povoamento. E o outro tipo que nós temos é a colonização de exploração, ok? Então vejamos que o primeiro tópico que eles se basearam, tá, foi o iluminismo, tá? O que foi o iluminismo? O iluminismo, um movimento filosófico, e contribuiu com ideias relevantes e importantes para a política e a economia dos Estados Unidos. Veja que o iluminismo pregava, entre outras coisas, a democracia, né, que é o governo da maioria. No caso da política, é escolhida pelo voto popular, onde escolhe o legislativo, né, o executivo federal, executivo estadual e municipal, através do voto. Aquele que obter mais voto é eleito. Então isso é o que? Democracia, escolha popular. O liberalismo econômico nós vamos falar daqui a pouco. Liberdade de culto, de pensamento. Liberdade de culto nada mais é o direito de você escolher ter uma religião ou não ter, né? Não importa, você quer ter uma religião, você pode escolher a que você quiser. Você não quer, você quer ser um ateu, também pode, né? E de pensamento, onde você pode expressar o seu pensamento, ainda que seja contrário ao governante, mas você está num país democrático, você pode expressar o seu pensamento. Ok? Então isso era o quê? Uma doutrina do iluminismo, dessa filosofia que nasceu na Europa. Tá? Então, a independência dos Estados Unidos foi feita sob a égide desses pensamentos. Tá? Iluminismo. Depois, o Destino Manifesto. Tá? Vejamos, tá? Então, logo depois da independência, eles desenvolveram essa ideia do Destino Manifesto, que era o quê? Consistia, né? E o qual eles se colocavam como eleitos por Deus, né? Para levar o progresso e a civilização a outros povos. Então veja que em meados do século XIX, essa doutrina deu um embasamento, né, para as expansões territoriais para o oeste, onde milhares de índios e mexicanos foram mortos através dessa doutrina do Destino Manifesto. Ok? Outro ponto que eu gostaria de estar trabalhando agora no momento é o liberalismo econômico. Tá? Esse liberalismo econômico merece atenção muito especial. Sabe por quê? Porque ele contribuiu por demais, sabe, com a industrialização dos Estados Unidos. De modo que, meados do século XIX,
o país já se despontava como a quinta nação do mundo em produção industrial. Tá? O que acontecia de fato é que os Estados Unidos pregavam o liberalismo, né? Mas dentro do próprio país havia grande concentração de monopólios e trustes, né? Então veja bem, na prática, o que seria esse liberalismo econômico? Tá? Como é o nosso vídeo aula, precisa ser resumido, para o nosso vídeo não ficar cansativo para vocês e sem grande proveito. O liberalismo econômico é que você tem liberdade, tá, de montar o seu negócio. Vamos dar um exemplo prático aqui? Por exemplo, alguém quer montar uma indústria de sabão, tá? O governo não vai interferir. Não, você não pode montar sabão, você tem que montar outra coisa. Não, você tem liberdade de montar o seu comércio, o seu negócio, tá? Não vai ter interferência do governo, do Estado, no seu negócio. E o preço, professor, o preço você vai estipular, sabendo que no capitalismo, tá, o que comanda o preço é a lei da oferta e da procura. Tá? Tem muito produto, o preço tende a abaixar. Tem muito produto. Tem pouco produto, o preço tende a aumentar. Ou seja, é a lei da oferta e da procura. Ou seja, o governo não vai tabelar o preço da sua mercadoria, do seu produto. Então isso é liberalismo econômico. Você tem liberdade de montar o seu negócio. Então os Estados Unidos cresceu muito, né? Porque surgiram muitas empresas nessa época, porque eles tinham certeza que o governo não ia interferir no seu negócio, nem confiscar os seus bens, ok? Então isso é interessante a gente entender isso. A doutrina Monroe, tá? Essa doutrina, pessoal, pregava que a América teria que ser para os americanos, tá? Então qualquer intrusão das potências europeias na América seria visto como uma agressão aos Estados Unidos. Então essa doutrina, ela colaborou, sabe para quê? Para o início da hegemonia dos Estados Unidos em toda a América. O que é hegemonia? Nós já trabalhamos isso em aulas anteriores. Hegemonia é poder, é influência, ok? Então vejamos, o que eu gostaria que vocês assimilassem da doutrina Monroe, tá? A doutrina Monroe é a América para os americanos. Doutrina Monroe, América para os americanos, tá? E aqui por último, o protestantismo, tá? Em especial o que? O puritanismo, uma ideia defendida por Max Weber no famoso livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ok? Segundo ele, para um protestante acumular dinheiro, ter lucro e aproveitá-lo para um propósito era um sinal de ser eleito por Deus, ou seja, um merecimento, um merecedor disso, né? E lembrando também que protestante vem do que? De Martinho Lutero, que foi o quê? O reformador do, como é que eu vou dizer aqui, do Evangelho, tá? Então Martinho Lutero, ele foi um reformador, que todo mundo sabe quem é Martinho Lutero. Então vem dessa época de Martinho Lutero o nome protestante, ok? Vamos recapitular rapidamente, que eu vou pedir trabalho para vocês aqui. Iluminismo, democracia, liberalismo econômico, liberdade de culto e de pensamento, tá? Destino Manifesto colocava como eleitos de Deus para levar o progresso e a civilização a outros povos. Liberalismo econômico, não interferência do Estado na economia. Doutrina Monroe, a América para os americanos. Vamos para o trabalho, galera. Eu quero pedir um trabalho para vocês, pessoal, sobre a colonização do Brasil, tá? Dica para o trabalho. Você vai fazer uma pesquisa e vai dizer o que é colonização, ok? Faça uma pesquisa, o que é colonização.
Que tipo de colonização aconteceu no Brasil? Foi a colonização de exploração? Foi a colonização de povoamento? Tá? Então, capricha aí no trabalho, me dê a devolutiva, que isso vai servir para nota e para presença. Não esqueça de dar a devolutiva desse trabalho, tá? Então vou ficando por aqui, tudo de bom para vocês e até a próxima videoaula, ok? Tudo de bom, tchau.